Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 32º episódio com a seguinte reflexão. A mente humana é um universo complexo, profundo, misterioso, e nele podemos encontrar labirintos ou abrigos. E às vezes basta um olhar de fora, uma visão diferente, que se acende uma luz num canto escuro. Hoje a gente para pensar por que ainda existe tanta resistência em buscar ajuda. Como confrontar o nosso interno pode ser potente para lidar com a vida, com o outro e com nós mesmos. E hoje, para a gente atravessar com segurança por esse tema, eu trouxe uma pessoa para a gente poder conhecer mais sobre. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada. Feliz em te receber. Que bom que você está aqui. Feliz de estar aqui. Eu queria começar com você se apresentando para o pessoal de casa te conhecer e saber quem é a Júlia. Tá bem. Bom, meu nome é Júlia, tenho quase 28 anos, sou psicóloga, me formei no final de 2019 e desde então peguei meu diploma, veio a pandemia e aí tudo que eu tinha certeza sobre o que eu faria virou do avesso e desde então eu mergulhei nos atendimentos online como uma possibilidade para aquele momento, mas o que se tornou já minha realidade profissional e caminhando junto com a psicanálise, que é não só a maneira como eu penso ali a clínica, a questão de questões psíquicas, questões de adoecimento, mas principalmente um olhar sobre o ser humano. Eu achei legal que a gente estava até comentando agora há pouco que coincidiu de hoje, não vai ser o dia da postagem, né? Mas hoje, o dia da nossa gravação, ser o dia do psicanálise ou o dia da psicanálise, né? Uhum, sim. Legal. Júlia, antes da gente falar um pouco sobre o que você faz, vamos te conhecer um pouquinho, desvendar um pouco de você no pessoal, começando pela pergunta clássica desse nosso bloco, que é: que tipo de pessoa você é? Não tem pergunta certa nem errada, e aí vai de acordo com a sua interpretação. Fique à vontade. Tá bom. Só pode ser uma coisa só? Não, aí é completamente amplo. Segue seu coração. Eu me sinto uma pessoa curiosa pela vida. Eu me sinto uma pessoa bastante sensível e é interessante porque, assim, as palavras, elas são palavras, mas o significado delas pode ser um mundo de coisas e seguir se transformando, né? Então, acho que se em um outro momento eu respondesse que eu me sinto uma pessoa sensível, talvez isso seria uma questão para mim. E acho que hoje é o que me trouxe até aqui. Então, me considero de uma maneira muito positiva também, sabendo dos desafios, uma pessoa curiosa e sensível. Tá, então temos 2 pontos para a gente explorar, curiosidade e a sensibilidade. Do que você mais tem curiosidade? Quais são as curiosidades mais frequentes que você tem? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Essa Por que é uma eu boa faço curiosidade. o que eu faço? Pela natureza, tenho muita curiosidade pela natureza, acho que ela é fascinante, assim, a vida em si, como que as coisas, e até mesmo essa união entre o ser humano e a natureza, como isso é algo tão grandioso e ao mesmo tempo tão perigoso, assim, quando, sei lá, pensar em inúmeras situações da nossa sociedade. Então, eu acho muito curioso como dentro do ser humano, dentro da natureza, tem um mundo acontecendo e é algo que realmente, assim, me desperta de entender como que as coisas funcionam. E sobre a sensibilidade, você acha que ainda existe isso das pessoas vincularem uma pessoa sensível com frágil? Que não tem necessariamente uma relação, né?
Você só sente... Sim. Sente com mais intensidade. Sim. Eu penso que sim, que ainda hoje é algo ainda a se discutir bastante, essa relação da sensibilidade com essa fraqueza, que acho até que entra muito no que a gente vai seguir aqui conversando sobre a resistência à terapia, né? Associar práticas, escolhas, como a própria questão de fazer terapia ou de se emocionar com as coisas em geral, como alguém fraco, como alguém muito frágil, muito exposto. E que, ao mesmo tempo, eu penso que essa é uma frase que tem ficado bastante na minha cabeça, que acho que viver é correr o risco de se emocionar. Então, acho que ser sensível é se emocionar, é estar aberto para isso, sabe? No melhor e no pior sentido também, porque essa sensibilidade, o se emocionar, não é necessariamente sempre uma experiência muito prazerosa, pelo contrário. Mas é quando a gente se sente vivo. Então, acho que quando eu falo dessa sensibilidade é isso. Eu me sinto uma pessoa viva em relação a tudo que eu sinto, a tudo que eu penso, a como eu me relaciono, e se corre o risco de eu perceber que eu não tô sendo viva, que eu não tô sendo sensível, que eu não tô sendo aberta para o que quer que esteja diante de mim na minha vida, acho que eu tenho que dar um passo para trás e retomar esse lugar, porque tenho muito medo de viver só existindo, sabe? Só contando os dias. Então, acho que é um pouco por esse lugar. E o homem tem mais esse lance de não querer parecer ser sensível por causa desse lance da masculinidade, porque o homem tem que ser bruto. Sei lá, existe um pouco isso, não tem? Eu acho isso meio tabu, meio coisa antiga, né? Sim. Mas eu vejo muito isso nos homens, cara, não sei porquê. Sim, acho que tem tudo a ver com essa construção do que a gente é, né? Então, a gente nasce e alguém coloca um nome na gente e junto com esse nome vem uma série de atravessamentos sobre o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, o que é uma mulher, o que é um homem, o que você pode ser, o que o seu gênero define sobre o que você pode ou não, o que a sua raça define sobre o que você pode ou não. E são construções, assim, que ninguém passa ileso, e penso que em relação a essa questão da masculinidade, dessa relação com os sentimentos, é algo que, ao meu ver, nem deveria existir, mas que ainda faz parte da nossa história. Acho que a gente está ainda num processo de desmistificar uma série de coisas sobre o que é ser alguém de uma forma geral. Mas, sim, sendo que faz 5 anos que eu atuo como psicóloga e dá pra contar no dedo quantas vezes eu atendi homens. Tem uma reincidência maior por mulheres? Sim. Obviamente, penso que assim, eu tenho minha página profissional desde lá de 2020 e ela tem ali um recorte muito grande em relação ao feminino, que foi algo proposital também ali, depois de um certo tempo tendo a página, porque é algo que eu valorizo muito, são as questões feministas, mas que, assim, as coisas foram rolando. Acho que já houveram tempos em que eu investi muito nesse assunto para criar os conteúdos, para levar discussões na página. Acho que esse é um momento em que eu tô um pouco mais, sei lá, buscando talvez um lugar um pouco mais amplo para todas as pessoas, mas ainda assim, porque acho que grande parte dos homens que eu atendi e atendo não vieram necessariamente da página. Mas hoje, assim, bati o meu recorde de homens que eu atendo ao mesmo tempo e são poucos ainda em relação à quantidade de pessoas que eu atendo. Mas acho que, assim, é uma experiência individual para cada psicólogo, mas ainda assim a gente tem uma demanda menor de homens procurando a terapia do que mulheres. Curioso. A gente pode aprofundar um pouquinho nessas raízes aí. A nossa próxima pergunta
é se você tem alguma característica sua que te acompanha desde criança que é mais fiel a você. Pode ser do seu caráter, da sua personalidade, uma característica sua do dia a dia. Tem algo que é muito fiel que você fala, pô, isso aqui me acompanha desde sempre. Vixe. Não, tem. Eu não quero ser repetitiva com a sensibilidade, mas é a primeira coisa que eu penso. Pode ser. Pode ser? Desde criança você já era, tipo, sensível. Sim, eu era uma criança, assim, bem chorona. Nesse sentido? Nesse sentido. E sou uma pessoa bem chorona. E sei lá, de me impactar, de me emocionar, assim, sabe? De sentir coisas à minha volta, de sentir a vivência de pessoas à minha volta que eu poderia não fazer a menor ideia do que era aquilo, seja pela minha idade ou por não fazer parte ali da minha vivência, mas aquilo me tocava de algum jeito, assim. E é legal falar sobre isso hoje, porque, assim, eu sentia que esse era o meu maior obstáculo quando eu fui fazer faculdade de psicologia. Eu me lembro de sentir, assim, que eu precisava encontrar um jeito de drenar, controlar, até mesmo retirar esse aspecto de mim, porque isso ia me prejudicar muito, no sentido de... Essa relação da sensibilidade com a fraqueza, falo isso muito no lugar de quem também já acreditou nessa relação. Mas eu lembro, assim, que na faculdade eu tinha muito essa sensação de, cara, eu preciso ser um pouco mais fria, preciso ser um pouco mais dura, preciso ser um pouco mais distante, porque desse jeito eu não vou ser psicóloga. Porque também tem um jeito de ser psicólogo que é muito colocado ali na graduação de psicologia, e que, assim, hoje eu entendo que é uma instituição, então ela precisa ali dar conta de 50 alunos numa sala de aula, de sei lá quantos alunos num curso inteiro, e aí ela tem um modo de passar algo sobre o que é ser psicólogo, sobre algumas abordagens de psicologia, sobre algumas formas de atuação dentro da psicologia, mas isso é só, assim, um fiozinho para um mundo que você vai descobrir. Mas eu me lembro disso, assim, de sentir que isso seria, assim, uma grande questão que eu ia precisar. Eu morria de medo de me emocionar junto com o paciente durante a sessão. Eu falava assim, gente, isso não pode. Nossa, essa acontecer. Parte deve ser muito difícil. E aconteceu. E... porque também você sente, não tem... Claro, mas eu acho que foi bom. E acho que hoje não é uma questão que eu preciso resolver e preciso entender. Acho que uma pessoa, independente do que ela procura quando ela vai até um psicólogo, ela precisa de alguém que esteja ali com ela, que olhe para ela, que escute ela, que talvez se emocione com ela, sabe? Então, não sei se eu respondi. Tá sim, respondida. Qual foi a experiência mais valiosa que você já teve na sua vida toda? É difícil, né? Nossa, gente, que é isso? Caramba, deixa eu pensar. Não estava preparada para isso. A experiência mais valiosa. Pode ser uma das mais valiosas, vai, não precisa eleger, tipo. Obviamente, me tornar psicóloga é uma das experiências mais valiosas da minha vida. Eu me descobri muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Mas, assim, para sair um pouco desse campo psicóloga, acho que foi começar a dançar. Também foi um mundo, assim, que eu me descobri muito quando eu me permiti dançar. Alguma dança específica? Forró. Forró? Legal. Eu morava em Itajubá, que é uma cidade aqui próxima. Fui criada lá pela minha mãe, pela família dela, grande parte da minha vida. E aí tinha um projeto de forró dentro da universidade. E eu achava lindo, eu ficava passando lá, vendo o povo dançando. Ai, que vontade, mas ficava cheia de vergonha. Aí eu falei, preciso dar um jeito nisso aqui. Aí eu me inscrevi a minha mãe sem ela saber. Falei, mãe, vamos fazer uma aula de forró? Mas aí o horário não dava muito pra ela fez poucas aulas. E daquele dia em diante eu nunca mais saí da dança, assim. Então, forró, hoje eu faço outras danças também, já experimentei outras danças, mas a dança, assim, é um lugar muito especial na minha vida. Tá, pra gente fechar as perguntas do pessoal, o que mais te apavora? Tudo mudar ou nada mudar?
Nada mudar. Nada mudar, né? Ou nada mudar. Ficar estagnado. Eu me incomodo bastante também com a monotonia. Sim, acho que tanto pensando, né, em algo bem subjetivo, bem íntimo, mas enquanto sociedade, acho que se as coisas não mudarem, é que eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas Aqui não vale vai dar tudo. muito certo. Legal. Agora, pra gente saber um pouco sobre o que você faz, eu queria até começar com o lance da sensibilidade, trazendo isso. Você acha que o fato de você se ver sensível influenciou na sua escolha de, quero ser psicólogo por isso? Ou não necessariamente? Olha, eu nem sei te dizer como que foi esse processo de escolha, porque até então eu nunca tinha feito terapia, nunca tinha tido contato com uma psicóloga e, na verdade, eu queria fazer veterinária, assim, não sabia muito bem o que fazer, porque uma característica também muito forte minha, que eu aprendo muito a cuidar ainda hoje, é a questão da insegurança. Então, eu me senti uma criança e uma adolescente muito insegura. E aí, quando eu concluí o ensino médio, meus pais nunca falaram algo do tipo, você tem que fazer tal coisa, mas tinha uma coisa de, faz uma faculdade. E a única coisa que eu pensava bom, eu não sou boa em quase nada, mas eu gosto de bicho. Como se isso fosse suficiente para fazer veterinário, né? Mas eu lembro que eu não tinha pretensão de sair ali da cidade, porque, enfim, por várias questões, e aí eu prestei vestibular para veterinária e para psicologia, mas a psicologia foi simplesmente porque eu fazia alguns testes na internet, assim, não muito confiáveis, de orientação, assim, para pensar que profissão serve para mim, e a psicologia aparecia muito, assim, então foi meio que uma segunda opção, sem muito o motivo, assim, sabe? E aí rolou fazer psicologia, e eu penso que, assim, sabe-se lá como que explica algumas coisas que acontecem na vida, se existe acaso, se é coincidência, mas acho que estar ali, hoje eu penso que não tinha um outro curso para fazer senão esse. E ali, acho que esse lugar mesmo da sensibilidade, ele teve um lugar, assim, muito bonito, muito especial de poder ser cuidado, sabe? Não de ser mais alguém que ia colocar isso numa caixinha disso aqui, vai te fazer mal, isso aqui não é o certo a sentir, você não vai ser ninguém na vida se você for desse jeito e vamos moldar esse seu jeito de ser. Então, acho que foi isso. E o que você acredita que mais mudou na sua visão durante o seu estudo, a sua visão sobre o que é psicologia, psicoterapia? Acho que, assim, uma das coisas que foi muito importante para pensar esse olhar sobre a psicologia foi a importância dela como um instrumento de transformação coletiva. Não só individual, mas também coletiva. De pensar que a psicologia ela precisa furar bolhas, assim, ela precisa sair de um consultório que vai um público específico de pessoas que tem uma condição financeira específica, ela precisa estar muito conectada à sociedade, sabe, às demandas sociais, às pessoas, muito como um instrumento mesmo de transformação social coletiva. E que na faculdade eu acho que eu só tinha uma percepção muito dela restrita a um consultório, a uma pessoa, a um indivíduo, ou fale sobre os seus sentimentos. E não, a gente é muito mais do que os nossos sentimentos, nós somos também as feridas que são atravessadas por todas essas questões sociais. Então, penso que uma transformação muito importante no meu olhar pela psicologia é de que ela precisa caminhar junto com outras profissões, com outras áreas, com outros discursos, para que ela possa realmente ser efetiva no que ela se propõe ali. Mas também dentro desse nível indivíduo, né, acho que a psicologia foi transformando muito meu olhar sobre ela em relação a
retirar sentimentos e emoções de caixinhas e pensar o ser humano como alguém que sente absolutamente tudo, ou quase tudo. Então, penso que quando a gente fala desse lugar do psicólogo como um lugar de acolhimento e sem julgamento, é sem julgamento mesmo. O que, para uma sociedade como a nossa, acho que não é um lugar tão fácil de acessar. Se fosse, a gente não teria tanto preconceito por aí. Eu sinto que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender a diferença entre a psicologia e a psicanálise. Queria entender em que momento entrou a psicanálise, em que momento você flertou com a psicanálise e falou assim, interessante. Como que você ingressou na psicanálise e um pouco dessa diferença. Até para quem não entende muito bem essa relação de o que é, afinal, a psicanálise comparado à psicologia. Tem algumas discussões sobre essas diferenças, sobre quem influenciou o quê, mas assim, de uma maneira bem ampla, né? A psicanálise estava surgindo em um lugar, enquanto a psicologia também estava surgindo em um outro lugar. Se eu não me engano, assim, o início das duas é muito próximo, 1890 e poucos, ambas, mas a psicanálise estava ali acontecendo com Freud e outros médicos, outros profissionais. O Freud, ele era um médico, e a psicologia estava acontecendo ali, se eu não me engano, na Alemanha, e com o passar do tempo, elas foram se encontrando de forma a, muitos anos depois, a psicanálise começar a ser considerada como uma disciplina dentro dos cursos de psicologia, mas ambas têm histórias independentes, vamos dizer assim. A psicanálise, não necessariamente você precisa ser formado em psicologia para fazer a sua formação em psicanálise. E não por fazer o curso de psicologia significa que você é um psicanalista, de fato, porque é isso, assim, o curso de psicologia, ele é muito amplo, então você vai ter no máximo ali 1, 2 matérias de psicanálise, 1 ou 2 estágios sobre psicanálise, e assim, na verdade não dá para se colocar como nada além de psicólogo, tendo apenas a graduação, porque é isso, quando você conclui o curso, seja pela abordagem teórica que você escolhe, pela área de atuação, vai ser um mundo ainda a se descobrir. Parece que a psicologia, o curso, ela te dá assim uma brecha, tipo assim, tem um pouquinho disso aqui, isso aqui tudo aqui, um pouquinho é psicologia, agora segue aí teu rumo, vê o que você quer fazer com tudo isso. A psicologia, então, ela tem ali uma série de abordagens de psicologia, tem aí também uma discussão sobre a psicanálise ser ou não uma abordagem de psicologia, mas pensando que são áreas diferentes, que elas são áreas independentes, pode-se pensar que a psicanálise não é uma abordagem de psicologia, mas ela entrou no curso, não me lembro exatamente quando. E a psicanálise, ela vai ter ali a questão de alguns pilares, como o inconsciente, a associação livre, os sonhos, a transferência, o complexo de Édipo, são conceitos fundamentais da psicanálise. Enquanto a psicologia, como um mundo, né, muito mais amplo de outras técnicas que não vão acreditar no inconsciente, por exemplo, que vão trabalhar com outros métodos também de ciência, ela tem, talvez, assim, colocaria essa diferença. São áreas que, para alguns profissionais, se complementam e para outros, a psicologia é uma coisa que a psicanálise, a pessoa dá meia volta e vai para outro canto, assim. Não tem nada a ver com o que a pessoa faz dentro da psicologia. E quando que você escolheu adotar a psicanálise? Foram muitas coisas, assim. Então, como eu disse, né, você tem ali alguns recortes do que tem ali pela frente, e eu me lembro que eu tive uma professora que foi dar, então, a matéria de psicanálise. Tinha já, assim, porque a psicanálise, ela é muito interessante por isso. Ela é difícil passar ileso por ela. Então, é muito comum que os alunos ali dentro do curso de psicologia, ou eles amam ou eles odeiam. Ou é 8 ou é 80.
Então fica um certo fantasma pela psicanálise de, nossa, quando que vai vir a aula de psicanálise? Seja assim, ai, tô doida pra ter aula de psicanálise, ai, que saco ter aula de psicanálise. E aí eu lembro dessa professora que ela fez assim, na aula dela eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Quando ela falava de psicanálise, o olho dela brilhava. E aí o meu olho começou a brilhar também. E aí eu ficava assim, gente, que demais. E aí eu me apaixonei, assim. E foi super legal porque eu não era lá grande aluna, sabe? Não era muito boa aluna, assim, não. Em relação a notas, enfim, ia ser muito presente. Mas nas aulas dela eu me entregava, assim. E aí eu lembro de uma aula que ela deu que foi muito importante para a construção do meu TCC e da minha carreira profissional, porque é um tema central hoje na minha vida profissional, que ela, em uma aula, ela disse alguma coisa assim, adivinhem qual é a coisa que nenhuma sala de sessão de terapia, o lugar mais restrito possível, as pessoas têm coragem de falar sobre. E aí ficou todo mundo, uai, o quê? Ela, a inveja. E aí eu falei assim, gente, que demais. E aí, beleza, corta, acabou a aula dela. Um tempo depois a gente teve uma outra disciplina que foi com ela de novo, e aí eu tava muito mais assim, envolvida, tava com sede de aprender psicanálise. Tive um estágio que foi assim, o estágio mais especial da grade inteira, que foi uma pessoa que eu atendi por um ano inteiro, porque os estágios eles eram a maioria semestral, e eu fiquei com essa pessoa o ano inteiro, e foi muito especial para mim. Então, eu tinha muito medo de seguir com a psicanálise, porque eu achava ela muito difícil, e achava que eu não era tão capaz de seguir com aquilo. Tinha, assim, uma convicção absoluta de que eu não trabalharia com a psicanálise, e cá estamos aqui falando de psicanálise, trabalhando com psicanálise. Mas, então, acho que foi nesse momento, assim, sentir o meu olho brilhar a escutar alguém falando sobre aquilo, e foi algo muito novo, assim. Falei assim, eu não posso desperdiçar o que isso aqui tá fazendo eu sentir. Então, depois veio a época do TCC, e aí segui com a minha pesquisa sobre a inveja dentro da psicanálise, e aí desde então, quando eu me formei, eu já sabia, é a psicanálise, não tem uma outra coisa na minha vida a não ser ela. Engraçado que agora que você comentou, a inveja é um ponto que pouco se fala mesmo, não? Por quê? Olha, dos 7 pecados capitais... eu tenho assim muito fresco na memória várias coisinhas que eu fui estudando para fazer o TCC, e eu lembro muito disso, que para estudar inveja a gente precisava pensar a primeira questão dos pecados capitais, porque ela é um pecado capital, para muitos é considerado o pior pecado capital, e eu me lembro de uma pesquisa que eu vi na época, que era uma pesquisa popular que um jornalista tinha feito, e que a inveja apareceu como o pecado que as pessoas mais conheciam e o que elas menos sentiam. Então, assim, todo mundo conhece a inveja, todo mundo conhece uma pessoa invejosa, mas eu invejoso? Nem a pau. Não sou, não sinto, isso aqui é do outro. Porque tem um aspecto na inveja muito da vergonha. Então, se entender ali como alguém que sente inveja... no mínimo, tá muito exposto à sua insegurança, à sua fragilidade, à sua impotência. Então, não tô disponível para falar sobre isso, para me colocar nesse lugar. Então, é mais fácil eu falar que eu tenho ciúmes. É mais fácil eu falar mal de você. É mais fácil eu tentar destruir, falar que o que você faz, que o que você é, não presta tanto assim. É mais fácil eu falar que eu me comparo, mas... Se eu falar que isso é inveja, não, tô me comparando, mas não é inveja, não. Então, e é um pouco aquilo de assumir aquilo que você não tem também, né? Porque você só tem inveja daquilo que você não tem. Sim, porque a inveja, ela tem a ver com um ódio contra si mesmo, que ele é tão sustentável, ele é tão insuportável que eu jogo pra fora. Então, eu não dou conta de pensar que, na verdade, eu tenho inveja de você, porque você me faz lembrar coisas em mim que eu sinto que eu não tenho, que eu não posso ser. E eu não dou conta de bancar esse lugar. Então eu falo assim, não gosto de você. Mas foi assim,
um mundo muito mágico, assim, de pensar, gente, é um sentimento, tá tão aqui, não é uma palavra nova, eu não descobri essa palavra, mas foi um mundo que eu descobri através da inveja, de pensar a minha inveja, de pensar a inveja nas minhas relações, em como a inveja num nível, assim, mais coletivo, de pensar, aí a gente já entrando em certas polêmicas, mas, assim, o quanto que a gente pode considerar que na base dos preconceitos existe uma inveja, existe um medo muito grande, porque inconscientemente eu sinto que o outro, aquele que é diferente, a mim, ele é muito maior do que eu. Porque ele tem algo que eu não tenho. Porque ele sabe de coisas que eu não sei. E aí eu ataco ele. E realmente ataco através da minha intolerância, do meu preconceito. Mas tem um aspecto muito invejoso aí. E pensar principalmente a inveja na clínica ali. Então, estudar a inveja foi, assim, um mundo muito rico e muito importante para mim, para pensar também os afetos de forma geral. De pensar que talvez o caminho ideal para a gente ter uma relação honesta com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta, com as nossas relações mais íntimas, porque adivinhe, a inveja está presente nas relações mais íntimas do ser humano. Eu não tenho inveja da Beyoncé, eu tenho inveja do meu parceiro, eu tenho inveja da minha colega de trabalho. E aí, o quanto que isso abriu para pensar os afetos de forma geral, de, cara, é importante que eu fale que eu tenho medo, que eu sinto inveja, que eu sinto vergonha, que eu sinto raiva, que eu sinto ansiedade. E pronto, isso não foi o fim do mundo, eu não sou uma pessoa horrível por isso, mas justamente por esses recortes de pensar um aspecto da moral, da religião, do pecado, a gente vai aprendendo a colocar tudo isso em caixinhas. Pô, muito interessante. Eu fiquei até curioso de saber mais sobre a inveja. Acho que daria pra gente fazer um episódio. Vamos entrar na parte do autoconhecimento como um jargão terapêutico. Eu queria saber o que significa, afinal, o autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, acho que tem a ver com essa capacidade de navegar por todas as partes ou por todas as partes que a gente conseguir que existem dentro de nós. Tem algumas frases, assim, de autores diferentes, mas que eu sinto que elas vão falando muito sobre a minha percepção sobre o autoconhecimento. Uma frase dela, de uma dessas autoras, é da Clarice Lispector, que ela fala: quem já não se perguntou, sou um monstro ou isso é ser uma pessoa? Uma outra frase que eu gosto muito é de um livro que chama Mulheres que Correm como os Lobos, que ela diz: criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si. E acho que E tem uma terceira frase também que eu gosto muito, que é da Carla Madeira, que é uma autora que eu tenho lido bastante, que ela fala: o pior de nós também tem seus encantos. Então, acho que o autoconhecimento é uma junção de todas essas frases para mim. Se retirar do lugar de que eu sou um alecrim dourado, ou sentir que eu preciso ser um alecrim dourado para eu ser uma pessoa, para eu ser uma boa pessoa, e também me relacionar com os meus demônios, com os meus medos, com as partes mais difíceis que eu tenho em mim, porque a gente é um pouco disso tudo. E criar a melhor relação possível que eu conseguir com todas as partes que fazem parte de mim. Acho que, pra mim, o autoconhecimento tem a ver com isso. Eu tinha separado algumas perguntas pra gente falar um pouco de família. Essa eu tenho assim. Família. Eu colocando todas as minhas questões na pauta. É que é isso também, né? Não tem como a gente falar de todas essas coisas sem pensar na nossa história, na nossa família, na nossa relação, nos nossos medos. E você fala, putz... É que eu tô falando, tô pensando um monte de coisa. Bom, você acredita que existem heranças de família em relação à maneira como a gente lida com os nossos conflitos? Sim. Sim. Voltando um pouco numa fala que eu tive. A gente vem no mundo e alguém nos dá um nome e dita
o mundo todo pra gente de acordo com a percepção dela. E grande parte das vezes, essas pessoas, são essas pessoas desse grupo que a gente chama família. Então, e num momento que a gente é um ser completamente dependente e ignorante em relação a nós mesmos, ao outro, à vida. Então, sim, a família tem uma parte muito importante dentro de nós, no melhor e no pior sentido, né, dentro do significado que isso tem para cada pessoa, para cada família, para cada também entendimento que se tem sobre aquela experiência, porque acho que isso também é algo importante de pensar. Que acho que é um trabalho muito interessante quando a gente está ali fazendo terapia, enfim. Nem sempre a percepção que eu tenho sobre... Vamos colocar assim, a gente está falando sobre família, né? Então, eu tenho ali a minha mãe e tenho sensações dentro de mim que foi por onde eu absorvi, entendi experiências em relação a ela. Ela em si, internalizei ela dentro de mim. Isso não necessariamente condiz com quem ela é, com o que ela também tem de percepção sobre as experiências. Então, no fim das contas, a nossa experiência, como a gente entendeu aquilo e a possibilidade ou não de ou defender aquilo, de então realmente entendi, foi isso mesmo que aconteceu, ou cara, não tem nada a ver com o que eu tava pensando. Vou te falar um negócio muito pessoal. Os meus pais são separados desde os meus 2 anos de idade. Eu nasci em São Paulo e fui criada pela minha mãe em São Paulo. Meu pai voltou para a cidade dele. Então eu passei grande parte da minha vida sendo eu e a minha mãe, e aí eu não tinha tanto contato nem com meu pai e a família dele, nem com a família dela. E isso foi um lugar assim muito sensível, muito difícil para mim enquanto criança, porque parecia que eu alimentava uma ideia, uma fantasia na minha cabeça de que eu não era tão amada assim, de que eu nem podia ser tão amada assim porque eu nem estava ali com eles. E aí quando eu ia visitar um ou outro, né, das famílias, eu me sentia uma completa estranha. E aí a minha avó, mãe da minha mãe, ela era uma mulher, assim, um pouco mais reservada. Ela não era tão carinhosa de uma maneira, assim, tão explícita. A minha avó era muito carinhosa nos gestos. E eu passei grande parte da minha vida achando que a minha avó não gostava tanto de mim, principalmente porque eu era a neta que nunca estava lá. E aí, enfim, minha avó morreu, já tem muitos anos. E hoje meu avô ainda é vivo, e a mesma pessoa que cuida do meu avô cuidava da minha avó quando ela era viva. E aí um dia a gente estava na cozinha comendo batata frita, e aí essa moça falou assim, nossa, a sua avó, porque eu almoçava com a minha avó todos os dias, quando a gente morava no mesmo lugar. E ela falava assim, nossa, a sua avó, todos os dias que você ia almoçar na casa dela, ela falava, eu vou pegar 2 batatas para fazer batata frita para a Júlia. E ela fritava as batatas e colocava ali para você. E aquilo foi tipo, nossa, minha avó sempre me amou. Então, a avó que eu tinha dentro de mim não era necessariamente a avó que ela era, a pessoa que ela era, e talvez não correspondia aos sentimentos que ela tinha ali. Então, assim, um exemplo assim, muito, muito bobo, mas muito especial para mim, para pensar isso, assim, que nós internalizamos as pessoas dentro da gente, e a família é o primeiro lugar onde a gente faz todo esse movimento, e dali em diante, aquilo que a gente vai entendendo como pessoas que somos, os padrões, as nossas formas de enxergar o mundo, de se relacionar, de reagir, de se comunicar, passa por esse grupo, porque foi um grupo que teve um impacto muito grande na nossa vida. Não necessariamente a gente é somente um resultado, somente uma reprodução de tudo aquilo. O autoconhecimento, ele tá aí justamente para isso, de se eu quero fazer escolhas por mim e estar consciente dos padrões familiares, por exemplo, que me atravessam, de como eu internalizei essas pessoas, essas relações dentro de mim, como isso me faz sentir, se isso condiz de fato com a realidade, né, também do outro, o autoconhecimento tá aí para isso. Boa. Quais são as influências culturais que você acredita que mais
influenciam não só em relação à fuga da terapia, mas à procura da terapia também? Penso que as relações, de forma geral, os exemplos. As pessoas influenciam e são influenciadas até mesmo sem querer. Então, se eu tô ali cercada de pessoas na minha família, de pessoas, meus colegas, amigos, que têm um posicionamento sobre os seus sentimentos, sobre como eles lidam com a vida, sobre fazer ou não terapia, isso com certeza tem um impacto, uma influência em mim. Eu sou psicóloga há 5 anos, eu tenho amigos há mais tempo que isso, há menos tempo que isso. E eu faço parte de uma bolha de muitos amigos que fazem terapia. Que às vezes não encontraram essa influência, essa inspiração necessariamente dentro de casa, porque a gente vem aí de uma geração dos nossos pais, dos nossos avós, que nem pensava nisso. E não podia se pensar nisso, né? Nessa coisa do homem fraco ou não, ou dessa ideia de fazer terapia, isso é coisa de louco, isso é coisa de gente que tá muito mal, eu vou estar entregando pro mundo que eu tô mal, que eu não sei lidar comigo, que eu não sou normal, coisas desse tipo. Ou tipo, que eu não consigo resolver minhas próprias questões. Isso, que eu não sou capaz de resolver a minha vida. E claramente esses discursos, eles têm uma influência muito grande na gente. A mídia também tem um impacto muito grande sobre isso, então ver em filmes, em séries, em músicas, que assim, né, tem influências e influências. A gente vai pensar aí em cantores que às vezes fazem piada com transtornos, que é algo até que recente aconteceu e que não é por essa via, mas também vai pensar em, às vezes, você tá assistindo ali uma série e aí a personagem, ela tá indo na terapia. Ela tá indo com a parceira ou o parceiro dela fazer uma terapia de casal, e isso faz parte ali do enredo. As pessoas fazem terapia. Então, acho que todas essas coisas têm uma influência positiva ou negativa para que a gente tenha essa procura. Você lida com traumas também nas terapias? O que é trauma? Difícil, né? Traumas... Existem traumas... Não sei se existe isso. Existem traumas que não são curáveis. Traumas, aqueles acontecimentos que a gente vai carregar o resto da vida, que a gente não vai conseguir... Às vezes a gente até faz um curativo ali, a gente aprende a lidar, mas que a gente não cicatriza de fato. Olha, eu acho que a gente sempre vai se lembrar de tudo. É a nossa vida, né? Não é a de mais ninguém, são as nossas dores, não é a de mais ninguém. Então eu penso muito para além desse conceito do trauma, mas desse conceito da cura, que é algo muito subjetivo, muito confuso e muito desejado, eu acho que talvez por todos nós, porque todos nós temos alguma coisa na nossa história que a gente deseja se curar, se livrar, esquecer, superar. Mas eu penso que a cura ou a questão de um trauma talvez não é necessariamente pela via do esquecimento, porque senão seria retirar uma parte da nossa memória para seguir a nossa vida em diante, só que a nossa memória, ela tá em tudo, ela tá na nossa lembrança, ela tá no nosso corpo, ela tá na nossa reação. Quantas vezes a gente se depara com uma reação, às vezes somática ali do nosso corpo, às vezes ali numa manifestação em relação a uma situação que te pega de surpresa, que ela vem primeiro do que a lembrança de, nossa, por que eu reagi dessa maneira? Por que eu senti de tal forma? E aí eu me dou conta. Então, penso que assim, pela minha experiência na clínica, pela minha compreensão dentro do que é a psicologia, do que é a psicanálise, pela minha história enquanto alguém, eu acho que se curar dos nossos traumas não é necessariamente esquecê-los, mas aprender a conviver com eles, a saber onde eles estão, que lugar eles ocupam e cuidar disso com toda a dedicação e todo o carinho que a gente conseguir fazer, que a gente estiver disponível ali para fazer. Mas penso que é a nossa vida, então a gente vai lembrar
vai pensar, pode ser que doa, pode ser que existam momentos e momentos em que aquela dor ela surge, ela se apresenta de uma forma mais intensa ou menos intensa, que quando você se dá conta, você lembra daquilo, mas simplesmente em um dia você se vê pensando, lembrando daquilo e ao mesmo tempo vendo a sua vida acontecer de uma maneira muito, muito honesta, muito sincera. E aquilo é muito mais uma lembrança do que o presente. Porque acho que uma coisa que eu penso muito, é algo que eu digo muito nas sessões, é que dentro da gente, esse entendimento sobre o tempo, passado, presente e futuro, ele não faz muito sentido. Eu tô aqui falando com você e posso começar a falar sobre uma experiência da minha vida que aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade, e dependendo do quanto aquilo me pega, o quanto aquilo tá vivo dentro de mim, parece que foi ontem. Ou posso me dar conta e pensar e às vezes até falar sobre aquilo e seguir aqui com a nossa conversa, porque sinto que é uma parte de mim, um lugar dentro de mim que tá sendo cuidado. Eu queria uma leitura sua agora. Jesus. Por que existem pessoas que têm dificuldade de guardar pra si o que sente e tem que pôr tudo pra fora e falar? Por que tem pessoas que necessitam falar daquilo que sente? E por que tem pessoas que não conseguem falar sobre o que sente? Por que existe essa diferença? Olha, eu tenho a impressão que isso tem a ver com, de novo, os aspectos que nos influenciam. Então, pensar, sei lá, eu venho de uma família que as pessoas são muito reservadas, que ninguém fala sobre o que sente, ninguém senta para conversar sobre uma situação que aconteceu, ninguém fala explicitamente de, olha, você fez uma coisa que eu fiquei chateado, ou, me desculpa, eu acho que eu fiz aquilo com você. Então, que repertório que eu tenho para ser essa pessoa na minha vida? É claro, como eu disse, os aspectos familiares que nos atravessam, eles não são definitivos. Então, às vezes, é justamente por vir de um ambiente assim que eu quero o oposto. Eu não quero ficar aqui dando alfinetada, depois fingir que nada aconteceu, seguir minha vida e ficar lá todo mundo cheio de ressentimento. Eu quero sentar e conversar. Mas é difícil. Assim como penso que, às vezes, quando tá doendo demais e a gente não tem lugar para colocar aquela dor, às vezes a gente sai jogando ela por aí. O que pode ser muito perigoso também. Então, penso que tem a ver com as nossas influências, com os nossos desejos, mas acho que se dar conta de algo que é disfuncional na maneira que você aprendeu a viver, a se comunicar, que é o que a gente está pensando aqui, até esse momento da sua vida, não tá legal, não tá fazendo sentido, é um momento, acho que muito crucial para pensar e separar as pessoas dessa forma de só alguém que quer falar, que quer aprender a me comunicar, então vou buscar os meios para isso, vou buscar um lugar seguro para isso, ou tô falando demais, não tá ajudando em nada, às vezes eu me exponho de tal forma que eu não me sinto acolhido, que é o que eu quero no fim das contas, e às vezes eu me deparo ainda com uma situação que piora ainda mais o meu desconforto, a minha angústia, também não tá funcionando. Enfim, acho que isso vai desses pontos de partida, assim. Uma curiosidade que eu tenho em relação aos psicólogos, que é assim, quando você se depara com um monstro em comum, você tá ali na sessão e o paciente te fala uma coisa que uma situação que você também tá enfrentando ou encarando. Como falar aquilo que você também precisa ouvir? Como que vocês lidam em situações como essa? A gente fala, aí vai depois pra nossa terapia e fala pra nossa psicóloga. Fala, aqui, deixa eu te contar um negocinho que aconteceu no atendimento com o paciente, agora tá me deixando mal. Mas brincadeiras à parte, um pilar muito importante para nós enquanto psicólogos é fazer terapia. Tanto para entender na nossa cabeça, principalmente na cabeça do mundo, que coloca o psicólogo num lugar muito idealizado, como se fosse alguém que não sente, que não tem questão, que não tem vida, tá lá, nasceu pronto, já é psicólogo, e esse lugar é horrível, ele não existe, como também para pensar que a gente tá ali diariamente ouvindo histórias e histórias e histórias.
E quando você tá ali disponível, entregue para todas essas histórias e todos os sentimentos, aí reforça a ideia de que a gente precisa muito fazer terapia, a gente precisa muito estudar, a gente precisa muito fazer supervisão. Então, sim, acontece muito de pensar que, por exemplo, eu sou uma mulher numa cultura extremamente machista. É claro que eu tenho dores que são compartilhadas por grande ou quase todas as mulheres dessa mesma sociedade, mulheres que eu atendo. Então, nem sempre é fácil. Às vezes, sinto que o silêncio é, às vezes, a nossa melhor saída, do que sair falando uma série de coisas, do que ficar ali já tentando reagir em relação àquele incômodo. Tem até uma música que eu tava lembrando dela esses dias para pensar a nossa conversa, do Ney Matogrosso, que ele fala assim: eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo que quiser, então eu escuto. E aí ele segue falando uma série de coisas sobre isso para pensar isso, que uma sessão ela é feita desse espaço da fala, da escuta, e no meio disso tudo tem um silêncio que precisa muito ser respeitado. Um silêncio do paciente, um silêncio que é nosso, por às vezes não saber o que dizer, por às vezes ser atravessado por algo que toca nas nossas feridas e que é um lugar ainda aberto para nós, que ainda é muito vivo, que ainda arde muito e que preciso ainda lidar com isso. Então, não é minha terapia, não é meu momento, então eu fico em silêncio, eu espero, no meu silêncio também, e vou me organizar em relação a isso fora dali, na minha sessão, enfim. Agora, no nosso bloco modo aleatório, a gente começa com a seguinte pergunta: o que você acha que todo mundo deveria tentar pelo menos uma vez na vida? Clichê, que eu já falei, mas acho que dançar. Dançar? Acho que todo mundo poderia se dar a chance de, em algum momento, fazer uma dança pela primeira vez. Individual, a dois, em grupo. Acho que dançar. Boa. Tem alguma coisa que você desaprendeu na sua vida e que você agradece por isso? Nossa, tem várias. Deixa eu pensar aqui. Uma coisa que eu desaprendi. Olha, a gente tá aqui falando de psicologia, mas uma coisa que eu não aprendi muito na minha vida era pedir desculpa. Eu até brinquei com uma amiga um dia desse, falei assim, nossa, tenho 20 e tantos anos e agora que eu aprendi a pedir desculpa. Então, só, se você também não sabe pedir muita desculpa, força que uma hora a gente consegue. Curti. E qual foi a coisa mais corajosa que você já fez? E aí depende, assim, porque tem coisa que pra mim foi, assim, muito forte, mas, Não, pega aquele que te toca assim, que vem na sua mente na hora. Você fala, isso aqui. Acho que sair de casa. Sair da casa da minha mãe foi um momento, assim, dos mais difíceis, mas também dos mais importantes, assim. Me ver saindo da onde eu sempre estive, com as verdades que eu sempre tive, e descobrir que tanto eu quanto o outro sabe sobreviver, sabe se virar. Tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo, tá todo mundo dando conta de si, e tá tudo certo. Então, acho que foi isso. E se você pudesse estar em qualquer lugar neste exato momento, em que lugar seria? Pode ser alguns dias atrás, no sábado especificamente, no show da Lady Gaga. Porra, eu tava dando uma olhada hoje, foi muito foda, né? Nossa, Nossa, eu achei muito foda, cara. Absurdo. Foi Daria realmente. tudo pra estar lá com o moleque. Ia ser tudo. Da hora. E pra gente fechar o modo aleatório, qual é o maior prazer da vida? Ai, tá muito clichê, né? Mas acho que se aventurar. Gosto. Acho que se aventurar. Bom, nosso bloco final agora é o momento em que você vai fazer algumas indicações e recomendações para o pessoal, começando por um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas.
ler. Mas não precisa ser teoria, não. Ler. Uma coisa que tem feito parte da minha vida, assim, de uma maneira muito mais fiel recentemente, é ler ficção, romances. Leituras que não tem ali... Penso muito nessa necessidade de ser muito produtivo, uma coisa que esse momento presente que a gente vive, assim, é um saco. Eu tava falando disso ontem com uma paciente, parece que a gente tem que ser produtivo até pra descansar. Descansar é a coisa mais... Né? Não tem que ser produtivo, é justamente o oposto. Mas ler ficções, romances e ficar ali, entrar numa fantasia de pensar essas histórias e não ter que ter a necessidade de aprender ali um conceito. Porque é isso, você tá lendo ali uma ficção e você tá aprendendo uma série de coisas que tá ali acontecendo, tá vivo. Então acho que ler ficções. Boa. Segundo ponto, você vai indicar um desses. Você escolhe um e indica o que você quiser indicar para o pessoal de casa. Filme, série, livro ou música. Um desses. Que isso, cara? Não tem como. Música. Música. Que música seria? Uma música? Eu gosto muito, sou meio obcecada por um cantor que chama Belchior. Tem uma música dele que chama Na Hora do Almoço. Se eu fizesse um filme, acho que ia ser a trilha sonora. Boa. E pra gente fechar o bloco final, esse é o momento do seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você gostaria de deixar para borbulhar na mente dos nossos ouvintes? Para borbulhar, que a gente aprenda a escapar tanto desses ditos, dessas regras, sobre o que é certo e o que é errado, e se permitir essa experiência de olhar para a gente de uma maneira mais aberta, sem tentar encontrar respostas de imediato, sem tentar se colocar em caixinha, sem tentar se definir como algo, mas de poder criar um diálogo, uma relação muito aberta, de poder de fato pensar quem eu sou e poder sentir tudo sobre isso, desde se assustar até mesmo também descobrir os nossos encantos. Muito bom. Júlia, muito obrigado pelo nosso papo. Obrigada a você, amei. Queria deixar um espacinho para você deixar suas considerações finais, as suas redes sociais, onde que o pessoal pode te encontrar e te conhecer mais. Tá bom. Bom, gente, eu tenho uma página profissional que se chama Psi Julia Saia no Instagram. Se fizer sentido para vocês, me acompanhem por lá. Amei estar aqui. Falei para você várias vezes que eu estava ansiosa, que eu estava nervosa, e foi uma delícia, nem vi o tempo passar. Obrigada pelo convite, assim, acho que foi um top momentos do meu ano já, assim, para considerar, então gostei muito. Fico feliz, cara. Para você de casa, aproveitar o teor da nossa conversa. Você aí de casa que se sente mal, não tenha receio de procurar ajuda. Mas eu não tenho grana para pagar um psicólogo. Tem ajuda gratuita. Mas eu não quero sair de casa para procurar um psicólogo. Converse com seus familiares. Eu não quero conversar com meus familiares. Converse com seus amigos. Não tenho amigos. Converse com as plantas. Converse com si mesmo. Mas o papo não deixa de procurar ajuda. Você que se sente mal aí. Lembrando, todos vocês, que toda semana, às 17 horas, no domingo, eu me boto nessa furada de conversar sobre temas que eu não entendo nada, com pessoas que eu não conheço, de assuntos diversos. Então, toda semana eu estou aqui com um novo participante. Se você quiser saber quem é o próximo participante, só existe um jeito de saber, no nosso Instagram, @conviteaopensar. Lá você pode mandar as suas sugestões, perguntas, além de que você pode agora se inscrever no nosso radar de participantes. A gente tem um link que está no nosso perfil. E o radar de participantes, a gente busca dar oportunidade para o máximo de pessoas possíveis. A gente só faz uma pré-seleção e encaixa de acordo com os temas de cada mês. Então, a temporada 9, são 9 meses de convite, já está fechada. Já temos alguns participantes confirmados para a temporada 10. Eu queria agradecer a participação de todos, agradecer o engajamento de vocês lá no Instagram. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!